versículo de número 15. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. O Senhor ministrou algo ao meu coração e eu quero compartilhar para a igreja, para que nós possamos juntos vencer todas as distrações. Diz assim a palavra do Senhor: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eleu, em 52 dias. Versículo 16. Sucedeu que, vindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém, querido? Ouve sua cabeça aí, faça a sua oração. Fala com o Senhor nessa noite. Fala com Ele que você quer receber esse direcionamento. Pede a Ele para te dar sensibilidade, discernimento, para que você possa vencer as distrações em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante do Senhor, Deus. Pai, para pedir ao Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Fala conosco nessa noite. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos vencer, Deus, todas as distrações que possam nos impedir de ouvir a Tua voz nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, joga por terra todas as barreiras, Deus, em nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos para que possamos reconhecer a nossa condição. Deus, quebranta o nosso coração para que a palavra do Senhor ela possa criar raízes em nós. Deus, quebra a cadeia, despedaça a grilhão nessa noite, mas que nós possamos sair daqui, ó Pai, decididos a vencer todas as distrações, para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos? Olha para mim. Esse texto que nós estamos lendo aqui, que nós lemos, esse texto ele está falando de um alvo que foi alcançado, de um objetivo concluído, de um projeto que terminou, que chegou ao fim dele. Quantos aqui tem projeto, tem alvo? Quantos aqui tem? Ah, mas não tem ninguém então não. Esse negócio está meio esquisito. Vocês estão meio esquisitos. Vocês estão continuando com a mão aí, ó? Está meio desanimado, sim, que negócio. Mas vai dar certo aí, em nome de Jesus. Nós temos projetos, eu tenho certeza que alguns de vocês colocam aqui, depois eu estou aqui o seu projeto, o seu alvo para este ano de 2024, aquilo que você deseja alcançar. Mas para alcançar aquilo que nós almejamos, nós precisamos vencer as distrações que vêm para roubar a nossa atenção. Porque o significado da palavra distração nada mais é do que desatenção, do que errar, engano, de se equivocar. Isso significa distração. É tirar o foco. Na verdade, a distração é aquilo que não contribui em nada com o seu propósito, servindo apenas para desviar a sua atenção do objetivo principal, tirando o seu foco e desperdiçando a sua energia. É isso aí. A distração, ela serve para isso, querido. A distração, ela serve para quê? Para roubar a sua atenção daquilo que realmente é importante, daquilo que é o principal. E quando rouba a nossa atenção, nós mudamos a nossa direção e nós gastamos a nossa energia na qual nós deveríamos usar para quê? Para alcançar o nosso alvo, para buscar aquilo que nós almejamos. Ela rouba a nossa atenção, querido. E sem atenção, disciplina e comprometimento, nós nunca chegaremos ao nosso objetivo desejado. E querido, nós vamos ter três coisas: atenção, para que nós possamos permanecer
querido, nós não vamos alcançar o nosso alvo, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Nós temos um alvo do ministério a ser alcançado. No dia 7 de setembro serão 2.339 pessoas a serem batizadas. E o que nós precisamos? Nós temos que estar focados neste alvo, trabalhar para que nós possamos alcançar esse objetivo. Mas nós precisamos estar focados nele. Nós precisamos discernir quais são as distrações que estão nos impedindo de chegar até ele. Nós precisamos usar as estratégias a qual o Senhor tem nos dado nesse tempo. Nós precisamos ficar focados nessa visão, porque se nós perdermos a visão durante a caminhada, ficamos perdidos, sem saber para onde ir. E quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Querido, quando nós perdemos a visão, nós ficamos perdidos. Nós não sabemos para onde ir. E aí o que acontece? Nos distraímos e paramos em vários lugares, e paramos com várias pessoas, e fazemos coisas que estão apenas tirando o nosso foco, atrasando, impedindo de nós chegarmos até o nosso objetivo. Quantas pessoas dentro e fora das igrejas estão perdidas? Elas até tinham destino, até tinham uma direção, um foco, quando iniciaram ali a sua caminhada. Mas deixou-se levar pelas distrações, se perdeu e hoje está parado em qualquer lugar. Quantas pessoas chegaram aqui, queridos, focadas em multiplicar a célula, em ser um líder de célula, em ser um ministro de louvor, em pregar o evangelho. Quantas pessoas chegaram aqui com esse foco de ser um canal de restauração da sua família, de ganhar a sua vizinhança, de fazer tantas coisas, mas no meio da caminhada, durante o percurso, se distraiu. E hoje estão paradas em qualquer lugar. O que pode impedir de alcançar aquilo que almejamos não são grandes, ou não são os grandes obstáculos. É sim importante com que nós possamos prestar bastante atenção neles, mas o que realmente atrapalha são as pequenas distrações do dia a dia. Querido, fala sério. Se essa caixa aqui ela estiver no meio do corredor, você vai tropeçar nessa caixa, querido? Só se tiver sério. Por quê? Porque você vai enxergar os grandes obstáculos. Eles não nos param. O que nos param são pequenos obstáculos, são pequenas distrações, porque elas passam despercebidas. As pequenas distrações das nossas vidas, elas vêm com um simples objetivo de tirar a nossa atenção. O que tem tirado a sua atenção, querido? O que tem roubado a sua atenção? Quantas vezes você já parou para orar, se prostrou e colocou um louvor ali para que você pudesse ouvir enquanto orava, mas aí tocou uma mensagem do WhatsApp, uma pequena distração. Você parou para olhar aquela mensagem, se distraiu e não voltou para orar mais. Quantas vezes você estava lendo a Bíblia, querido, e o seu telefone tocou, e você parou para olhar quem estava te ligando, atendeu a ligação. Quando você assustou, você já saiu do lugar que você estava. São pequenas distrações que vêm durante todos os dias, durante todo o tempo, que nos impede de chegar até o propósito. Porque uma pessoa distraída, ela está perdida no propósito, ela está perdida na missão a qual ela foi criada. Deus nos estabeleceu com um propósito e nos deu uma missão, mas nós estamos distraídos com tantas coisas. Quando nos distraímos, aquilo que era verdade passa a ser dúvida. O que amamos ontem, nós desprezamos hoje. Querido, quando nós nos distraímos, querido, quando nós perdemos a visão daquele foco, aquilo que
Quantas coisas na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Quantas coisas estão paralisadas pelo simples fato da dúvida. Deixou de amar. A distração nos faz perder aquilo que é prioridade e não sabemos o que realmente queremos. Querido, Neemias, ele decidiu em seu coração fazer parte de uma grande obra. Mas entre a saída de Neemias do palácio até a chegada dele em Jerusalém e a construção dos muros, tinha um longo caminho a ser percorrido, e ele não poderia se distrair durante essa jornada. Querido, Deus, ele te deu uma visão, Deus, ele te deu um direcionamento para que você possa alcançar algo. Mas você, até você receber essa visão e até a chegada da onde você precisa chegar para que você possa alcançar, tem um caminho a ser percorrido, tem uma caminhada, tem um trajeto. E durante esse trajeto, você não pode perder o foco, você não pode se distrair. Porque se nós distrairmos, querido, nós vamos ficar pelo meio do caminho. E nós vemos Neemias recebeu a notícia dos seus irmãos que Jerusalém estava com seus muros derrubados e as portas queimadas a fogo. Eu procurei nesse texto Deus falando com Neemias para que Neemias se levantasse e fosse para Jerusalém, mas eu não vi o texto ser claro onde Deus fala: Neemias, se levanta e vai reconstruir os muros. E eu pude compreender e eu posso aplicar dessa forma. Sabe por quê? Porque Neemias, querido, gerou no coração dele, diante da necessidade do outro, ele se levantou com paixão. Neemias, ao receber notícia, a única coisa que a Bíblia diz que Neemias fez foi entrar para dentro do quarto, foi orar e foi jejuar pelo povo de Israel, que estava destruído, que a cidade estava assolada, que o povo estava vivendo em miséria. Agora, o que você tem feito diante da destruição de pessoas aí fora? Você tem agido com compaixão? Nós não precisamos esperar Deus falar conosco para que nós possamos nos levantar e estender a mão para o outro. Não, nós precisamos agir com compaixão, não distrairmos com as coisas à nossa volta e sermos canal de Deus para transformar a vida de pessoas. Nós não podemos nos distrair, queridos. E algumas atitudes que nós temos em nossa caminhada se tornam distrações para alcançarmos o nosso objetivo. Uma grande distração é focar naquilo que deu errado. Neemias capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: de noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do monturo, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Tudo que tinha diante de Neemias, o cenário que Neemias ele estava vendo ali, era um cenário de destruição, era um cenário de ruína. Mas o foco de Neemias não ficou na ruína, não ficou na destruição, mas o foco de Neemias ficou na reconstrução, na visão que ele tinha tido quando ele saiu do palácio. Ei, querido, você precisa deixar de olhar para a situação à sua volta, que às vezes não é favorável. Você precisa parar de olhar para o seu passado e manter o foco do seu alvo, em seu projeto. Busque realizar aquilo que Deus colocou no seu coração.
Neemias fez? Neemias viveu Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se não me engano. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ele abriu mão da sua vontade própria, ele abriu mão do seu conforto, ele abriu mão de tudo que ele achava que era bom, para se compadecer por um projeto, para caminhar por uma visão. E muitas vezes você está olhando para a situação que está à sua volta, para a sua geografia, e ela não está favorável, e você está se distraindo com isso. Ei, querido, mas eu quero falar com você nessa noite. Tira os olhos da tragédia e coloca os olhos daquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque Ele vai realizar. Aleluia! Nós não podemos nos distrair, querido. Chega de ficar preso ao passado. Ah, mas eu fiz e deu errado. Ah, mas ela já errou, ele já errou. Ei, querido, esquece o passado. Eu aprendi algo com o meu pastor. Eu só vou saber se alguém vai me trair. Eu só vou saber se alguém vai me decepcionar o dia que eu der uma nova oportunidade para ela. E se você não der uma nova oportunidade, o que pode acontecer? Você vai ficar com a eterna dúvida: e se eu tivesse feito? Neemias tomou a decisão de não olhar para a geografia, de não olhar para aquilo que estava acontecendo à volta dele, mas ele se levantou para realizar o grande projeto. Talvez o que está limitando o seu avanço, o avanço da sua família, o avanço do seu ministério, é porque você está distraído, olhando, focado na destruição do passado. Para de olhar para aquilo que deu errado, comece a olhar para aquilo que deu certo. Pare de olhar para o que deu errado. O ser humano, ele tem uma mania de focar, de dar ênfase para aquilo que está dando errado. Deus está fazendo tanta coisa extraordinária, mas o foco está só naquilo que está errado. Tem 100 pessoas fazendo aquilo que é certo, aí tem uma fazendo o que é errado. Aí sabe o que faz? Eu vou sair da igreja. Olha lá como é que fulano está. Mas e o resto que está todo mundo fazendo certo? Tira os olhos da destruição. Foque naquilo que está dando certo. Foque no projeto. Aleluia. Glória a Deus. Focado na destruição, você não consegue projetar. Focado na sua destruição, você não consegue viver o presente e nem projetar o futuro. E, consequentemente, não irá viver aquilo que Deus tem para você na sua vida. Pensa nisso, querido. Preso no ambiente de destruição, de caos, você não vai conseguir viver o seu presente, nem desfrutar do futuro do qual você pode viver em Deus. Querido, Deus tem algo extraordinário, querido. Extraordinário. O pastor Júlio diz aqui, é o que o nosso coração não consegue imaginar, é além. Mas para desfrutar disso, querido, eu preciso tirar o meu foco das distrações. Eu preciso tirar os meus olhos daquilo que deu errado e focar naquilo que está dando certo. Focar naquilo que está dando certo, querido. Que aí você vai conseguir avançar. Amém, amém. Amém. Outra coisa que é uma grande distração é o medo e a ameaça. Enquanto os muros de Jerusalém estavam caídos, ninguém se preocupou com a situação daquela cidade. Mas quando Neemias se levantou para reconstruir os muros, muitos inimigos surgiram. Ninguém se preocupava com Jerusalém, querido. Estava tudo tranquilo, porque a cidade estava sem proteção, sem segurança, destruída, soldados arrasados, frustrados, todo mundo prostrado.
Ninguém se preocupou. Mas quando Neemias se levantou, nós vamos reconstruir, os opositores se levantaram junto, os inimigos se levantaram. Muitas vezes nós achamos que destruição são muitas coisas, são muitos entretenimentos, as coisas que nós estamos fazendo. Mas tem palavras que ouvimos com a finalidade de nos distrair, tirando o nosso foco, levando a nossa mente para longe do alvo. Ei, querido, nós precisamos prestar muita atenção com quem nós estamos conversando. Porque muitas coisas, muitas vezes, o diabo está usando essas pessoas que estão ao seu redor para te fazer perder o foco. Olha aí, ó. Às vezes você sai do trabalho todo animado, fala, nossa, eu vou chegar lá em casa lá, vou ter um tempo de qualidade com a minha família, vou sentar, vou bater um papo, vou almoçar, vamos jantar junto, vai ficar tudo certo. Só que aí o que acontece? No meio da caminhada, entre o trabalho até chegar em casa, aparece uma distração. Um suposto amigo, não vamos não, só vamos passar ali comigo. E quantas vezes esse ali te privou de viver o melhor com a sua família, em tempo de qualidade? É verdade. Vamos ali rapidinho. Quando pensa que na hora passou e você perdeu aquilo que era importante. Diga para essa pessoa que está do seu lado, cuidado com as distrações. Enquanto você estiver caído, dividido, sem saber se abandona o mundo ou não. Enquanto você estiver caído, dividido, sem saber se abandona o mundo ou não, para o diabo está ótimo, mas você se colocar de pé mas se você se colocar de pé e decidir lutar as suas guerras, as batalhas virão. Mas entenda algo: estar caído e tentar levantar sozinho é do diabo, mas se posicionar é ter as mãos de Deus estendidas para você e tê-lo em sua frente lutando as suas guerras. E querido, quando você estiver caído, o diabo não vai se preocupar com você não, querido. Mas quando você se posicionar, quando você se levantar, aí ele vai começar. O medo é uma distração mais eficaz que o inimigo usa contra as nossas vidas. Você sabia disso? Que o medo é uma arma mais eficaz que o nosso inimigo usa contra as nossas vidas? Agora você sabe por quê? Satanás ele não desiste nunca, porque ele sabe que nós agimos não pelo que nós sabemos, mas pelo que nós sentimos. Nós não agimos pelaquilo que nós sabemos, nós agimos pelaquilo que nós sentimos. Como assim, William? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas nós insistimos em ficar com medo de tantas situações. Nós sabemos que se nós nos posicionarmos diante de Deus, Ele vai mudar a nossa história. Mas nós sentimos medo, nós sentimos o que as pessoas vão falar, nós ficamos com os nossos sentimentos e o inimigo vai nos paralisando. Meu Deus. Querido, o medo ele é um fator paralisante e eficaz na vida das pessoas. Em 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ver a história de um gigante afrontando o povo de Israel, ameaçando o povo de Israel, e todos se distraíram e ficaram amedrontados e paralisados diante da ameaça de Golias.
extraordinárias em Deus. Porque todo o exército estava lá parado, Golias ameaçando, Golias esbravejando, e todo o exército parado, distraído, pensando o que aquele gigante faria se ele estivesse enfrentando ele. Mas quando Davi chega naquele ambiente, ele não se distrai ouvindo as ameaças de Golias, ele não se distrai com medo daquele gigante, ele está focado no alvo, que era destruir aquele que afrontava o exército de Israel, e o Senhor o capacitaria para vencer aquele gigante. Que das mesmas ameaças que o exército de Israel ouviu, Davi também estava ouvindo. Mas a diferença é aonde está o foco, para onde eu estou olhando, se eu estou distraído ou não. O exército estava distraído, prestando atenção naquilo que Golias estava falando. Davi, não, eu acredito que Davi chegou ali, quando ele ouviu aquele negócio, ele já começou a adorar, porque ele era um adorador em potencial, era o estilo de vida de Davi. Então ele já chegou naquele ambiente adorando, e a atmosfera já começou a mudar, e ele foi empoderado em Deus para desafiar aquele gigante. Ei, querido, sabe o que você precisa? Você precisa adorar o Senhor diante dos seus medos, diante da ameaça. Vai adorar o Senhor, vai se prostrar diante dele, reconhecendo a sua dependência dele, querido. E quando isso acontecer, ele vai te empoderar de uma forma tão poderosa, querido, que não vai ter gigante que vai parar diante de você. Aleluia. Nós não podemos nos distrair com os desafios da vida, querido. Ei, querido, aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. Os desafios que vêm sobre as nossas vidas, eles servem com o único e exclusivo objetivo de nos impulsionar e nos tornar pessoas melhores. Sabe por que muitas vezes nós estamos enfrentando desafios, querido? É por Deus te tirar da zona de conforto. Sabe por que Deus muitas vezes permite o negócio apertar e estreitar? Sabe por que muitas vezes Deus permite algumas situações acontecerem? É porque se as situações não acontecerem dessa forma, você vai ficar empurrando com a barriga até quando? Não vai mudar. E aí Deus permite algumas situações para te tirar da zona de conforto, para que você possa ser promovido, para que você possa avançar. Então vença os seus medos, querido. Ei, querido, você só saberá que a sombra atrás da cortina na noite escura é apenas um vento balançando a árvore, ou que o barulho lá fora é somente o gato mexendo na vasilha que você deixou quando você decidir se levantar e ir lá no filho. Você está entendendo? Quem aqui já ficou assustado com a cortina? Aquela sensação de que passou alguém, passou uma sombra. Você estava deitado, não passou alguém? Também era só eu. Achei que era só eu. Mas nós só vamos saber que é só o vento quando nós levantarmos e não. Sabe aquela blusa que muitas vezes você deixa ela lá na cadeira, e aí você está deitado, está escuro, você olha assim, você está, meu Deus, meu Deus, e você fica, e às vezes ele cobre a cabeça e fica quietinho lá. Você só vai descobrir que a blusa que está lá, quando você levantar e lá, você vê a luz. É a blusa. Vença seus medos. Nosso inimigo deseja vencer nossa vida, destruir a nossa família, arruinar os nossos projetos, o nosso casamento. Pessoas presas no vício,
com a vida paralisada. O desejo do inimigo, querido, é ver a nossa vida destruída, é ver a nossa família em ruínas. Esse é o desejo dele. É ver o nosso casamento se acabar, é ver pessoas presas, aprisionadas no vício, paralisadas. Esse é o desejo dele. Mas quando você se levanta com uma atitude de reconstrução em áreas da sua vida que já tinham sido dadas como acabadas e fracassadas, ele se levanta enfurecido, tentando te distrair para impedir a reconstrução. Querido, sabe por que muitas vezes as pessoas elas começam a caminhar, se posicionar diante do Senhor, e aí elas falam assim: parece que depois que eu aceitei Jesus, que eu fui para a igreja, as coisas ficaram piores, o negócio ficou pior. Mas não é porque ficou pior, querido, é porque você tomou uma atitude de reconstrução, um posicionamento. E esse posicionamento, os inimigos eles vão se levantar. Porque enquanto você está na dúvida, enquanto é crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, enquanto tiver com a vidinha mais honesta, o diabo não se preocupa não, querido. Sabe por quê? Porque ele já tem a convicção que sua vida já é dele. Os desafios só vêm quando há posicionamento. Estava tudo tranquilo, ninguém estava incomodando o povo de Jerusalém. Aquela cidade estava lá paradinha, os inimigos não iam lá. Por quê? Porque estava tudo destruído. Mas quando ele se levantou ali, um homem com o coração queimando para motivar outros, ele falou: opa, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas Neemias, ele não focou nessas pessoas. Ele permaneceu focado no alvo. Permaneceu focado no seu objetivo. Entenda algo, querido. Enquanto você estiver nessa terra, enquanto nós estivermos nessa terra, o único objetivo de Satanás será nos destruir, acabar com a nossa família, arruinar com tudo que nós construímos. Satanás ele não tem outro objetivo a não ser destruir a sua vida, escravizar, te aprisionar, a destruir a sua família, acabar com os laços de relacionamento com a sua família e colocar em ruínas tudo aquilo que você constrói. Nós precisamos de um posicionamento. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos perder o foco daquilo que Deus nos colocou diante de nós. Não se distraia, querido. Permaneça focado e alcance tudo o que Deus tem para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Não se distraia, querido. O texto que nós lemos no versículo 16, ele diz que quando os inimigos colocaram os olhos e viram que os muros tinham sido reconstruídos, as portas estavam no lugar. O que significa muro e porta, querido? Porque uma pessoa, ela mura o seu lote cercando e coloca um portão, para que ela possa ter o quê? Segurança. O posicionamento de Neemias trouxe segurança novamente para toda Israel. Sabe por quê? Porque os próprios inimigos que olhavam para aquele povo, os próprios inimigos que viram aquela cidade destruída, a Bíblia diz que
que eles decaíram no seu conceito. A certeza, a convicção que eles tinham que Jerusalém nunca mais se ergueria, ela caiu. Quando viu que com 52 dias, todos os muros foram reconstruídos e as portas foram colocadas no lugar. E os muros que nós estamos falando, querido, não é esses murinhos que a gente faz hoje de tijolo em pé, não. Era muro que cabia uma casa em cima. Esses eram os muros que eram feitos para guardar a cidade. William, o que você está querendo dizer com isso? Querido, quando você tiver uma atitude, um posicionamento, todas aquelas pessoas que olharam para você e falaram que não tinha jeito, e falaram que você estaria destruído, e falaram que para sua família não tem jeito mais, falaram que para você, no seu ministério, nunca mais você alcançaria. Ei, todas essas pessoas, elas vão ver cair o conceito e vão ver a glória de Deus sendo estabelecida em sua vida. Porque eles irão reconhecer que a mão de Deus fez todas essas coisas. Amém ou amém? Coloque sobre os seus pés. Não se distraia não. Feche seus olhos, coloque a mão no altura do seu coração, sem distração, querido. Olha para dentro de você. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós não distraímos com aquilo que está acontecendo à nossa volta, mas nós olhamos para dentro de nós. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite, querido. O que tem te distraído? Talvez a distração, querido, tenha sido o foco na geografia que você está vivendo hoje. Talvez o que você vive hoje não é favorável para uma reconstrução. Querido, eu quero dizer para você, a situação que Neemias pegou em Jerusalém não era favorável, querido, mas ele decidiu reconstruir. Querido, talvez você está paralisado pelo medo. Mas eu vou fazer de novo. Mas eu vou tentar. Eu já tentei tantas vezes e deu errado, querido. Não importa quantas vezes você tentou, querido. Não importa quantas vezes deu errado. O importante é que você aprendeu como não fazer. Agora você vai fazer da maneira correta, querido. Eu quero convidar você a orar agora, querido. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Coloque as suas distrações. Você sabe, querido, aquilo que tem distraído você. Você sabe, o amigo, a amiga que tem te distraído. Você sabe, querido, aquilo que você está fazendo, que tem distraído você, que tem tirado o seu foco, que tem atrapalhado você, que Deus está movendo com Deus. O que tem